senadoras. Obviamente que o discurso nosso hoje não podia ser outro, senão de efetivamente cumprimentar os funcionários públicos. Aliás, esse mês de outubro é farto em dias de homenagem a categorias muito importantes, como os professores, como os médicos e hoje os servidores públicos em geral. E eu quero cumprimentar os funcionários públicos de todo o Brasil, civis e militares, e especialmente os do meu estado de Roraima, que infelizmente agora só há pouco fez um concurso público, senador Rubem Figueiró. Mas, na verdade, nós temos uma enorme quantidade de pessoas que são ou parte de uma folha temporária que está virando quase eterna, ou são terceirizados. Quer dizer, se existe uns e outros, tanto os temporários quanto os terceirizados, é porque o governo precisa de funcionários. E o concurso que foi aberto há pouco foi para médico. E ao prestar essa homenagem, eu que fui e ainda sou servidor público, comecei, senador Figueiró, no tempo da faculdade sendo servidor público do então Território Federal de Roraima, depois concluí o curso de medicina, voltei para lá, tive que fazer um outro concurso para poder passar da função que eu tinha de estatístico para médico. E acompanhei, portanto, a vida de Roraima. Como o território federal, o nome está dizendo, todo funcionário era federal. Passou a Estado e na Constituição, nós conseguimos colocar lá que os funcionários com mais de 5 anos de serviço público, à época da Constituição, passariam a ser efetivos. E daí para frente, só seria admitido funcionário público mediante concurso público. Infelizmente, realmente muitos municípios, muitos estados, e vou aqui repetir, o meu principalmente, que é o menor estado e o mais pobre em termos de receita, porque em termos de riqueza é um dos mais ricos deste país. Mas o que nós vemos é uma população altamente dependente do Estado, seja ele o governo federal, através do repasse de verbas, seja o Estado propriamente dito, através das suas diversas arrecadações, e os municípios. Então termina que a opção, que seria, vamos dizer assim, a atividade industrial, agrícola, não só não existem, como não há estímulo para elas. É lamentável que num estado como o nosso, onde tem uma universidade federal, um Instituto Federal de Ensino e Tecnologia, tem 5 faculdades particulares. Portanto, nós tenhamos uma perspectiva de trabalho para essa sucessivas gerações de jovens que vêm se formando, tanto na Universidade Federal quanto na estadual e nas particulares. Nós temos, senador Rubem Figueiró, o melhor percentual, considerando população, universitários que estejam cursando ou que tenham se graduado nas universidades. Então, temos o melhor, digamos, em termos de qualidade, mas, infelizmente, não existe uma política de valorização do funcionário público. Isso se repete pelo Brasil afora. É triste ver que um funcionário público realmente não é tratado de uma maneira condigna como deveria ser, para que ele cuidasse exatamente do funcionamento e das coisas públicas, quer dizer, que são de todos. Eu quero prestar uma homenagem também muito especial ao meu pessoal do meu gabinete, do meu escritório em Roraima, a todos os servidores do Senado, e especialmente os do plenário que estão hoje aqui, garantindo que nós possamos ter uma sessão, mesmo sendo um ponto facultativo. Portanto, eu quero parabenizar a todos,
aqui na figura da doutora Cláudia, que é a nossa secretária-geral da mesa, e dizer que realmente o Brasil precisa de muitas coisas, é verdade, mas precisa, sobretudo, de moralização no serviço público, porque às vezes esses funcionários ficam reféns de figurões que, digamos assim, os obrigam a formular, seja por licitação fraudulenta, seja por dispensa de licitação, um verdadeiro assalto aos cofres públicos. Assalto esse cujo dinheiro roubado do povo não vai para a mão do servidor público de carreira, vai para alguns oportunistas que, ou exercendo o governo dos estados ou dos municípios, ou alguns parlamentares, fazem da coisa pública uma coisa em proveito próprio. Então eu quero homenagear, portanto, todos os funcionários, os civis, pelas diversas atuações nos mais distantes municípios, e os militares, pela briosa atividade que têm, sejam eles os militares das Forças Armadas, sejam eles os policiais rodoviários federais, sejam eles os policiais federais, enfim, pessoas que realmente garantem que essa nação seja protegida de vários ilícitos transfronteiriços ou mesmo que surgem aqui dentro do Brasil, mas que estão no combate incessante contra a corrupção, contra tráfico de drogas, tráfico de pessoas, contrabando de armas, enfim. É preciso, senador Figueiredo, que realmente o governo olhe com carinho, principalmente para essa nossa extensa faixa de fronteira que nenhum país, acho, do mundo tem. Até porque fazemos fronteira com 11 países da América Latina. Então, é preciso, cada qual com a sua peculiaridade. Eu tive a honra de relatar recentemente um acordo entre Brasil, Peru e Colômbia, no sentido de fazerem um combate conjunto, as Forças Armadas de um lado e de outro, as Forças Federais de um lado e de outro, de forma que possamos, de fato, combater os crimes transfronteiriços que são os que mais assolam o país. A droga que se vende nos morros ou nas capitais mesmo, elas não são, na sua grande maioria, oriundas de dentro do Brasil. Elas vêm de fora. Vêm de fora de vários países que nós sabemos que até cultivam, por exemplo, a coca, seja para o uso tradicional que eles fazem, seja para, e principalmente, fabricar a cocaína, o crack, que hoje prejudica a nossa juventude. Então eu quero dizer que realmente é evidente que a iniciativa privada tem que ser incentivada, é evidente que nós temos que aplicar em infraestrutura, mas eu acho que, acima de tudo, num país estão as pessoas. E não tem pessoas mais comprometidas de bons serviços prestados do que os servidores públicos. Óbvio que também o trabalhador da iniciativa privada também tem muito dos seus direitos atropelados. E eu que sou do PTB, o partido de Getúlio Vargas, que criou a CLT e que criou o Ministério do Trabalho, eu quero também dizer que é evidente que o país não podia viver só de servidor público. Mas esses servidores públicos são a base, de fato, humanística, técnica do desenvolvimento do nosso país. Portanto, senador Paim, depois de ter ouvido tantos brilhantes pronunciamentos como o de Vossa Excelência, do senador Cristóvão, eu fico feliz de que realmente a consciência da nação seja de que nós precisamos, sim, valorizar e melhorar ainda mais as condições de trabalho e os salários dos servidores públicos. É muito indigno o valor que recebe o servidor público, seja um professor, seja um médico, seja um outro profissional qualquer, um advogado por esse Brasil afora, como servidor público. Então nós temos realmente que mudar e principalmente, aqui já que há pouco tempo nós aprovamos aqui o Mais Médicos, nós temos que aprovar agora a carreira de Estado do médico. Porque só assim nós de fato teremos a cura definitiva dessa, eu diria, quase secular
falta de médico no nosso país. Posso garantir, pelo menos, que há 44 anos, pelo menos, que eu ouço falar, que foi o 1969, foi o ano que eu me formei, mas já ouvia falar dentro da faculdade dessa carência de médicos no interior. E, portanto, depois de 4 décadas e meia, veio esse programa Mais Médicos. Conversei com todas as entidades médicas do Brasil, mostrei que realmente, tanto eu quanto o relator na Câmara, o deputado que, digamos assim, se desdobrou em buscar entendimentos, e eu tive o prazer de ver, inclusive com as minhas colaborações, ver aperfeiçoados itens que não existiam ou que existiam de outra forma na medida provisória. Então é preciso, de fato, que nós tenhamos bons professores, bons médicos, bons profissionais de toda a área de saúde e bons profissionais em todos os setores da administração pública. E que haja realmente estímulo para a pessoa permanecer no serviço público servindo ao país. Muito obrigado, presidente.